Bom, a próxima peça é o braço, né? O braço de suporte aqui. Essa peça talvez seja a mais complexa de desenhar, porque ela requer várias etapas de composição. Então, qual que será a estratégia adotada, né? Depois você pode fazer o desenho da maneira como você achar mais fácil. Mas eu vou começar por essa base, né? Então, tem a vista frontal, a vista lateral direita aqui no terceiro diedro, e uma vista especial inferior da peça. Então, essa aqui, ó, é o desenho da base. Então, qual que é a ideia? Fazer essa base no plano superior, extrudar ela, né? Fazer extrusão com 10 milímetros para criar essa parte mais elevada, né? Depois eu vou fazer essa parte aqui, ó, esse contorno aqui, né? Só que ela não é exatamente no final da peça, então eu vou fazer com deslocamento, certo? Um deslocamento de 5 milímetros, então eu vou usar aquele plano paralelo. E depois eu vou fazer essas extrusões. E por fim eu vou fazer esse reforço aqui, né? Para que ele tenha aí a largura de 10 milímetros. Então vamos lá, né? Vem aqui, né? Novo. Peça ISO em unidades métricas. Vou chamar aqui então de peça braço, né? Ela é a peça número 1, é a primeira peça. 1, revisão 1, e o nome do projeto é Rodate, né? Então, vou salvar ela aqui. Então, ó, na vista superior, ó, eu vou fazer o rascunho, certo? E agora eu vou fazer um retângulo, né? Que é um retângulo por 2 pontos, ó. Daqui para cá, vou dar um zoom aqui, ó, para eu ter precisão, ó. Eu vou conectar essa aresta do meio aqui, ó, exatamente ao plano, né? E aí eu vou fazer as medidas, ó. A largura total da peça, ó, é de quanto aqui? Ele tem 50 entre furos, né? Mas aí tem que fazer as contas, ó. 50, 12 do arco de um lado, 12 do arco do outro. Então é 62 mais 12, 74, né? E a altura total, 46. Então, um retângulo de 74 por 46. Então, vem aqui, ó. Essa linha aqui vai ser o 46. E essa aqui, o 74, que já vai estar, né, posicionado no meio devido à condição que eu impus aqui de conexão com o meio dessa linha. Então, fecho aqui, né? Eu posso também fazer, olha, bom, ó, aqui tem os 2 furos, né? Ó, 2 furos de 12 milímetros, certo? Eu poderia fazer, por exemplo, ó, ela finalizada já, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, faço aqui uma alternativa, né? Pode ser assim ou pode ser de outro jeito, tá? Aqui, ó, 12, 12, certo? Só que aí eu tenho que cotar, né? Então eu tenho que vir aqui com a cota inteligente, ó, cotar esse arco com 12, por exemplo, né? Falar que esse arco e esse arco aqui são iguais, então eu teria uma cota definida. Ou eu poderia fazer tudo reto, né? E aí numa segunda etapa eu faria esse arredondamento com aquela ferramenta 3D, né? E aqui, ó, eu já posso também fazer o furo, ó. Então eu coloco um círculo aqui e coloco um outro círculo aqui, né?
e falo que esses círculos são iguais, ó. Esse é igual a esse, né? E o diâmetro deles, né? 12 milímetros. Então vem aqui, ó, 12 milímetros. E aí já fiz o contorno inteiro, né? Então você escolhe aí a maneira como você pode fazer. Você pode fazer um retângulo e lapidar ele depois, ou pode fazer ele de maneira total no rascunho mesmo, né? Então, por exemplo, agora eu venho aqui no rascunho, selecionar do rascunho, ó, aí eu vou selecionar o contorno e os furos direto já. Quando eu finalizo, ó, eu já faço extrusão de toda a forma, né? Então digito aqui 10, dou Enter e vou estudar para cima, ó. Certo? Poderia fazer assim como eu fiz, ou eu poderia ter feito só um retângulo e depois eu poderia ter arredondado, né, e feito furos. Certo? Então aqui está a base, né, com furo. Beleza. Agora, ó, a gente tem que pensar em como eu vou fazer essa parte mais alta. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar um rascunho, e esse rascunho ele vai ser feito bem nessa posição. Certo? Então aqui, ó, a posição do final do rascunho até onde do final dessa base que eu fiz até onde eu quero o rascunho, ó, vai ser de 14, certo? Que aí depois eu extrudo essa parte, depois eu extrudo o círculo. Então eu vou fazer um plano paralelo com 14 milímetros em relação à parte traseira do desenho. Então vem aqui, vou fazer um rascunho. O rascunho vai ser em relação ao plano paralelo. Meu plano paralelo, ó, vai ser aquele ali de trás, ó. Então eu posso vir aqui, ó, e rotacionar. Aqui, ó, escolher o plano, certo? O plano positivo, né? Então vou vir aqui, ó, assim, assim, né, ó. Certo? Então o plano vai ficar aqui, paralelo, né? E aí eu quero que ele vá para lá, ó, 14. Então vou digitar aqui, ó, 14. Certo? Dá um Enter. E aí o plano vai ficar aqui, ó, a 14 milímetros de distância. E aí, ó, eu vou fazer esse retângulo e esse círculo, certo? Então, retângulo, olha só como que vai ficar meu retângulo, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, vai ficar posicionado, ó, daqui, dá um zoom menos, certo? Para cá. Aí eu vou conectar, ó, o meio dessa aresta laranja, aqui, ó, esse meio aqui, com o meio dessa maior, ó, que é aqui, ó. Então vou conectar as duas, ó, ele vai ficar conectado. Aí eu vou dimensionar, ó, qual que é a largura aqui, né? Então, ó, se o raio é 16, né? A largura total, ó, é 16 para um lado e 16 para o outro, então é 32. Então vem aqui, ó, e uso aqui o 32. Certo? Da largura. E a altura, ó, eu vou fazer essa altura de 62, tá vendo? 62. Então, para fazer a altura de 62, eu pego a cota inteligente daqui de baixo, que é onde eu tenho a referência lá,
e faço a linha para cá, coto na lateral e digito 62. Certo? Poderia ter feito daqui, né? Mas aí em vez de 60, 50, mas como eu tenho medida de 72, eu já coloco ela direto. Certo? Então essa é uma possibilidade. Agora, ó, eu vou fazer os dois círculos. Ó. O círculo maior com um raio de 16 ou diâmetro de 16, porque ele vai ficar circular aqui, e o furo de 12. Então, ó, diâmetro de 32 ou raio de 16. Então, vem aqui, ó, círculo. Começa aqui o círculo. Puxo até aqui. E o outro aqui, ó, já faço daqui até aqui. E eu vou dimensionar ele com 12. Certo? Então, aqui eu venho aqui, ó, e coloco a cota de 12. De diâmetro. Certo? Então, acho que eu fiz quase tudo, né? E se você reparar, ó, o desenho está a uma distância de 14 dessa face. Certo? Então, vamos ver se assim vai dar certo, né? Eu vou fechar. Certo? E agora eu vou fazer a extrusão. Ó. Só que a extrusão que eu vou fazer agora é uma extrusão cuidadosa. Ó. Eu vou estudar, por exemplo, primeiro ó, essa parte aqui. Ó. Então, a largura dessa peça aqui, ó, dessa parte aqui, né? Ela tem que tamanho, né? Tá vendo? Ó? O total é 14. O desconto aqui, ó, é 5. Então, essa largura é 9, né? Poderia ter uma cota de 9 aqui para facilitar. Então, eu venho aqui, ó. Vou extrudar. Selecionar do rascunho. E aí, quando eu ponho o mouse, ó, ele pega só o retângulo que eu fiz. Então, eu clico nele. Confirmo. E vou fazer a extrusão, ó, para frente aqui, ó, com 9. Então, eu digito 9. Enter. Vai ficar menor. E eu confirmo. Certo? Então, eu fiz uma parte. A segunda parte, ó, é uma extrusão, mas agora é a extrusão dessa parte circular. Ó. Então, essa extrusão aqui, ó, é do círculo com 14. Então, eu venho aqui, selecionar do rascunho, ó, esse círculo, confirmo, e aí, ó, vou estudar aqui para frente, ó, 14. Um pouco mais para chegar no limite da peça ali, né? E por fim, ó, eu vou fazer não mais uma extrusão, mas um recorte, ó. É esse aqui, ó, esse comando, recortar. Poderia fazer um furo, mas como eu já fiz o círculo, né? Eu vou selecionar do rascunho, vou escolher esse círculo para furar e vou, ó, furar para frente, né? Então aqui, ó, eu posso escolher, por exemplo, através, ó, para cortar tudo, ó. Aí eu só aponto para que lado que eu quero cortar tudo. Eu quero cortar tudo para cá, ó. Certo? Então, ó, as partes principais, né, estão feitas aqui, né? O que falta fazer? Os arredondamentos. Então, esses arredondamentos eu ainda vou fazer depois. Mas, a princípio, né, a maior parte das coisas estão feitas, né? E falta esse reforço aqui, né? Ó. Então, esse reforço, eu tenho que ver se eu consigo fazer ele direto, ó, porque existe uma ferramenta que é o seguinte, ó. Eu faço um rascunho. Esse rascunho vai ser nesse plano aqui, ó, o plano direito, porque o plano direito está bem no meio. E aí eu faço só uma linha. Só uma linha aqui, ó. Essa linha sai daqui, da extremidade, vai até o desenho com 40 de altura. Então vem aqui, ó, uma linha que
começa aqui na ponta, vem até essa linha na vertical, e essa altura que eu vou dimensionar, ó, vai ser aqui, ó, na horizontal, né? Então muda aqui, ó, de automático para horizontal, aqui, ó, para cá. E ela vai ser 40 milímetros, certo? E aí eu vou fechar o rascunho aqui. Essa linha, vou desligar os planos de referência, certo? E a linha tá aqui, né? Tá vendo? Ó? Com essa linha, ó, existe uma ferramenta. Deixa eu ver se eu consigo usá-la. Que é uma ferramenta de aqui, ó, nervura, ó. Cria um filtro de nervura. Então eu vou escolher aqui, ó, o rascunho. Vou escolher uma linha. Vou confirmar. E aí, ó, eu aponto a linha para baixo. Certo? E digo a espessura, ó. Então a espessura vai ser 10. E eu aponto a linha para baixo aqui, ó. Então, quando eu clico, ó, ele já cria a nervura a partir da linha. Então, também é uma ferramenta bastante útil. Certo? Então, acho que boa parte do desenho já foi feita, né? Vou salvar. Agora tem os arredondamentos. Então, vamos lá para os arredondamentos. Esse é arredondamento de 16. Então, eu venho aqui. Pego lá o arredondamento, o valor é 16, seleciono a aresta, venho aqui, seleciono a aresta. Então, primeiro arredondamento 16, ok, né? O próximo, né? São esses arredondamentos de 5. Então, eu vou usar o 5 aqui e o 5 aqui também, né? Então, eu venho aqui. Agora, ó, são arredondamentos de 5, que eu vou usar eles aqui. Aqui também, mas aqui vai ficar meio estranho. Os arredondamentos de 5 milímetros. E eu acho que são esses, né? Opa! Então, finalizo, né? Concluir, né? O único que vai faltar, ó, é esse arredondamento negativo aqui, né? Ó, que deve cortar a peça. Então, aí, para esse tipo de arredondamento, a gente não tem uma ferramenta específica. Então, eu vou ter que fazer de maneira manual mesmo, né? Então, eu posso vir aqui, ó, fazer um rascunho. Esse rascunho vai ficar bem no plano direito aqui, ó. E aí eu vou fazer um círculo para recortar a peça. Então, venho aqui, ó, círculo pelo centro. Vou pegar o círculo bem nesse vértice aqui, ó, ponto do meio. Aqui, né? Deixa eu botar aqui na vista direita.
E aí, ó, ele abre até esse ponto aqui. E essa aqui é a ferramenta de corte, ó. Esse círculo, né? Eu vou usar para recortar. Aqui, ó, seleciona do rascunho, né? Esse círculo. Quando eu confirmar, ele pode recortar para um lado, pode recortar para o outro, pode recortar para os dois. Ó. Então aqui, ó, eu coloco a ferramenta de recortar em tudo, e aí eu coloco o mouse aqui para ele apontar para os dois lados. Ó, e ele vai recortar para os dois lados. Certo? Então, esse daqui é o meu desenho da peça, né? Vou desligar os rascunhos para ficar mais fácil de visualizar. E aí, ó, a peça finalizada fica assim, né? Então, se você olhar, ó, a vista direita, que é essa aqui, né? E a vista frontal, que é essa daqui, né? Que é essa aqui. Então, tem aí a vista completa. Então, eu vou deixar a peça na perspectiva, vou lá em visualizar e vou pintar ela com alguma cor diferente, né? Um vermelho fosco. O corpo, certo? E aí eu vou salvar a peça aqui. Então, a peça braço também foi finalizada.